Vamos parar um pouquinho? Ó, eu sei, a vida é muito agitada. Vamos dar um tempo aqui para fazer algo legal, que é apreciar essa ilustração. Tu já vai dizer, ô Vini, mas eu já conheço. Não, tu não conhece. Se tu der uma olhada atentamente, tu vai perceber os detalhes. Veja só. Pois então, galera, essa é a capa da edição absoluta de Crise das Infinitas Terras que sai em fevereiro lá fora. Eu acho que todo mundo conhece aquela mesma ilustração, que é uma arte do Jorge Pérez, só que conhece na versão de 2005 com cores do Alex Ross, né? Inclusive a Panini já publicou, né, o Reino da Manhã. Crise das Infinitas Terras com essa arte, que eu acho bonitona. É o que a DC resolveu fazer. Então, no ano que vem, sai essa nova edição, que vai ser toda remasterizada. Sim, a DC reescaneou as páginas do Jorge Pérez, recoloriu. Fora isso, eles chamaram o Jerry Ordway, que é o arte finalista da Crise original, para justamente, então, né, arte finalizar o lápis do Jorge Pérez nessa página e com cores do José Villarrubra, que até o próprio Villarrubra compartilhou essa capa dupla e ele disse que foi o trabalho mais complexo da carreira. Gente, são mais de 500 personagens, dá uma olhada no nível de detalhe. Assim, por enquanto, né, a gente tá meio longe do lançamento do quadrinho, né, não tem essa capa em alta pra gente dar um baita de um zoom, mas já dá pra ter uma noção. O meu dilema aqui é o seguinte, vai ser muito legal ter essa versão remasterizada da Crise, porque, gente, eu imagino que a riqueza de detalhes da arte do Pérez vai ser um absurdo. Só que geralmente eu não gosto de recolorização. No caso dessa capa eu gosto, eu acho que ficou legal, sabe? Combinou ali, como eu falei, né, com a arte interna da Crise e funciona. Mas a Crise inteira recolorida, será que vai ficar bacana? Não sei, não sei. Estou aguardando aí para dar uma olhada nas páginas. Tá, você sabe o que é uma grande honra para o leitor de quadrinhos? É isso aqui, é ter o seu nome no Dois Quadrinhos News, o programa mais antigo, de maior audiência, de notícias sobre quadrinhos da internet brasileira. Gente, deixa eu mostrar para vocês o seguinte, ó. Exatamente essa semana, a gente vai ter um encontro com Lucas Johannathan, autor do Ouroboros, para discutir o quadrinho. Aqui tem a nossa programação do Clube de Leitura do Catarse por 5 pila. Veja só, tu coloca teu nome aqui na tela e aí depois tu tem como concorrer a sorteios, né? Agora eu reformulei o Catarse do canal, então eu arrumei os textinhos ali bonitinhos, né? Vocês podem dar uma olhada e tem link aqui embaixo. Imagina que legal tu todo domingo ver que tu faz parte do teu próprio entretenimento de domingo. Batman número 1, de Matt Fraction, com Jorge Menez, é o quadrinho mais vendido de 2025 até então. Eles até colocaram isso é uma arte promocional, né, do Batman ali refletindo. O ponto aqui é que todo mundo já esperava que o Batman ia vender, afinal é Batman. Mas por que especificamente essa edição vendeu? Galera, foram mais de 500 mil cópias e o gibi tem o quê? 2 semanas desde o lançamento. Quando o Absolute Batman vendeu mais de 200 mil, a galera fez festa na DC. Imagina o Batman tradicional, dobrou o valor dobrou e um pouco mais ainda das vendas do Absolute. Aí tu vai me dizer, ô Vini, porque o Batman é um ótimo personagem? Provavelmente. É porque a história é boa? Provavelmente ajudou também. É o boca a boca? Qual o segredo para esse gibi vender tanto? Pois então, segundo o Bleeding Cool, eles teorizam que o grande segredo é isso aqui que vocês estão vendo. A DC ela publicou esse Batman com o Blind Bag, que vocês já estão acostumados aqui no Brasil, né? A Panini já fez acho que 2 ou 3 vezes. Vocês lembram que tinha a capa aquela do Tio Patinhas, especial do Frank Miller e tudo, né? Basicamente a ideia é que vem um pacote e dentro tem uma capa que pode ser qualquer capa. E aqui, ó, vocês estão vendo essa, né, eu peguei via Comics and Signatures e veio uma capa foil do Jim Lee. Sendo bem sincero pra vocês, gente, eu não curti a minha capa, porque, assim, eu gosto do Jim Lee, em geral, mas às vezes ele parece muito protocolar, assim, parece muito aquela ilustração padrão. Mas enfim, mas sabe o que poderia ter vindo? É algo que o Renato Rangel recebeu aqui, ele pegou via Comics and Signatures, veja só, essa versão, tá? Ela tá por $1.300 no eBay. Mas eu conversei com o Renato, ele disse que não, ele não pretende vender, não tá nos planos dele. Vocês têm ideia que esses saquinhos pretos, né, com essas capas misteriosas, lá fora, custam $9,90. Pelo menos esse do Batman tinha esse valor. Então a pessoa vai lá, compra por $9,90 e vende, né, por $1.300 se tiver muita sorte. Será que o mercado norte-americano está voltando para a época da especulação? Vocês lembram que nos anos 90 essa ideia de capas raras acabou quase quebrando a indústria lá de fora, teve vários lojistas quebrando nos anos 90.
Será que isso está voltando? O que a gente tem certeza é que, primeiro, né, não tem 500 mil leitores comprando o Batman número 1, na verdade são 500 mil cópias vendidas, tem muita gente... Pô, tem um amigo que ele comprou acho que 10 blind bags pra justamente brincar, né, ter essa aventura de encontrar a capa misteriosa, e ele nem tem intenção exatamente de vender também, ele só acha divertido, simplesmente. O detalhe é que o Blindico aponta que outras editoras também estão apostando na ideia do blind bag. Eles têm uma outra matéria mais longa, onde eles falam sobre a IDW e a Dynamite, que também estão entrando, né, nessa ideia de ter a capa ali misteriosa e o leitor tem que comprar mais de um pacote, né, para ter a capa que ele quer. E é óbvio que a Marvel, ela não ia ficar para trás. Então essa semana, na verdade eles já tinham anunciado a ideia do blind bag, só que essa semana eles resolveram se diferenciar um pouco e colocar mais lenha na fogueira, vamos dizer assim. Então, em dezembro sai o Endgame, né, a edição número 1, desse que vai ser a saga final, final, entre aspas, né? A gente sabe que vai ter história depois, né? Mas é uma grande saga do universo Ultimate novo. E a editora vai publicar o True Believers Blind Bags. Sim, é a primeira vez que a Marvel adere, né, a essa ideia, dessa brincadeira. E, gente, eles resolveram se puxar, tá? Repara só. Além das capas variantes, o Endgame ele pode vir com sketch, ou seja, um desenho feito à mão, né, de grandes artistas, tipo Pepe Larraz, como vocês estão vendo aqui. Esse é do Ron Lim. Aquele primeiro é do inesquecível Mark Bagley. Pô, imagina tu ter um desenho feito à mão original do Mark Bagley, né? Uma lenda aí do Homem-Aranha. Então tem vários desenhos, tem Pete Momoko, tem Francis Lane Yu, meu Deus do céu. Opinião, tá? Contanto que isso não vire doença, não vire uma busca infinita pela capa perfeita, eu acho legal no sentido de, pô, é uma brincadeira, você tem uma capa, eu tenho outra, vamos ver o que cada um tirou, eu acho isso legal, tá? Se for proposto de uma forma saudável ou encarado de forma saudável pelo leitor, eu acho bem legal. Será que o lendário Frank Miller tem que acabar? Será que ele tem que parar de desenhar? Porque, bom, tá, spoiler leve aqui, acho que não vai mudar a experiência de ninguém. Você sabe que exatamente nessa semana saiu o crossover Marvel e DC, que tem uma história curta, uma história de 3 páginas, até bem humorada, que junta Velho Logan e Batman Cavaleiro das Trevas por Frank Miller. E aí tem essa página que vocês estão vendo aí na tela. Galera, vocês estão acompanhando, né, aqui no Dois Quadrinhos que as capas do Frank Miller têm gerado muita polêmica e é impressionante, não importa o quanto ele desenhe, as pessoas não cansam de discutir a arte, né, esse novo estilo de traço do Frank Miller. E aí tem gente dizendo que o cara tá doente, não consegue levantar um lápis e aí o resultado, né, não sai, né, como antigamente. Tem uma galera que diz que o problema são as cores que não funcionam nessa arte do Frank Miller. E tem gente que acha genial, que paga uma grana e que curte ter justamente, né? Pô, vamos pensar o seguinte, quando a Panini publicou o gibi do Tio Patinhas por aqui, com o Blind Bag, né, que é o... eu não lembro como é que ficou o nome no Brasil, mas enfim, né, a caixinha ali misteriosa que vem uma capa qualquer. A capa número 1, a capa mais rara de todas, que tinha uma única edição disponível na tiragem da Panini, era do Tio Patinhas do Frank Miller. Gente, eu vou dar uma opinião aqui. Todo mundo do outro lado sabe quem é Frank Miller? Você sabe que exatamente essa semana saiu uma Gallery Edition do Ronin, desenhada por ele. Esse cara, ele é um monstro. Esse cara mudou a indústria em todos os níveis. Esse cara, o trabalho autoral dele renovou um gênero inteiro. O que eu quero dizer é que independentemente do traço que ele tem hoje, ele é o fucking Frank Miller. Cara, eu fico feliz quando eu vejo ele desenhando. Eu olho essas páginas, a página lá do velho Logan tá toda esquisita. Cara, é o Frank Miller, ele tá lá, ele tá desenhando. Tipo, quantas alegrias eu tive, sabe, lendo obras do Frank Miller. Então, assim, primeira coisa, né, pô, vá se enxergar, né, quando for criticar o Frank Miller. Mas, assim, sendo bem sincero, eu percebo que, ao mesmo tempo que tem a questão de ser o Frank Miller, né, do tamanho dele, né, e não interessa qual seja o traço desse artista, cara, tanto a Marvel quanto a DC, quanto outras editoras, óbvio que elas percebem que sim, fazer o Frank Miller desenhar o Tio Patinhas e ver que não é uma ilustração dentro dos padrões que a gente está acostumado, vai gerar buzz, vai gerar crítica e a galera vai comentar. Eu imagino também que o próprio Frank Miller entende que essa desconstrução do traço dele gera polêmica, provoca os leitores. E eu acho que ele dá uma risada gostosa, porque se a gente parar para pensar, todo o trabalho do Frank Miller, né, desde ali dos anos 80, tem como objetivo provocar o leitor de quadrinhos.
Galera, vamos falar então sobre o ACBD, o Prêmio da Associação de Críticos e Jornalistas de Quadrinhos da França, que é um prêmio que eu acho bem legal, eu acompanho. Lembrando que são 3 premiações por ano. Essa semana saiu a categoria Comics. Sim, eles dão um prêmio específico para os quadrinhos norte-americanos publicados, né, em francês. Pois então, eram 5 finalistas e aqui vocês estão vendo um preview de Watership Down, que é um quadrinho baseado num livro que até já ganhou filme, e os autores são o James Stern e o Joey Stupfin. E lembrando que essa é uma obra que saiu já pela Dark Side esse ano no Brasil. Nós já comentamos o Watership Down no lançamento da semana, só ainda não dei uma chance, tá? Não sei, a capa... Assim, eu confio no ACBD, então provavelmente eu vou dar uma lida. E essa semana, o leitor brasileiro descobriu qual será o primeiro quadrinho escrito por Sidney Guzman. Sim, gente, há algum tempo o Sidão estava soltando alguns teasers, né, comentando que estava trabalhando numa HQ. Pois então, essa semana, o Pipoca fez uma live para justamente anunciar que sim, eles vão ser editora, o quadrinho vai se chamar Domingos, o ilustrador é o Jefferson Costa, veja só, e o gibi sai no final de novembro. Galera, vamos dar uma olhada nas páginas, deixa eu falar um pouco da sinopse. Bom, para quem não sabe, Domingos é o nome do meio do Sidão, né? Ele se chama Sidney Domingos Guzman. E o Domingos também é o nome do pai dele, que faleceu há alguns anos. Num domingo ele nasceu e no domingo ele partiu. O Sidão explica que a ideia é que o quadrinho se passe em vários domingos. Como eu falei, a expectativa é muito grande, porque, galera, a gente não tá falando de uma pessoa qualquer da indústria. É o fucking Sidney Guzman. O cara é reconhecidamente uma lenda, tá? Seja pelo universo HQ, seja pela... Pô, de fato, o Sidão teve contribuição para o crescimento do quadrinho nacional, né? Com as gráficas MSP. Então todo mundo, imagino que está curioso, né? Para saber como vai ser o quadrinho dele. E é interessante que ele está indo numa tradição que já rendeu vários ótimos quadrinhos, né? Mouse, Fun Home, A Casa, são todas HQs que justamente falam sobre a nossa relação com os nossos pais. Para terminar o programa, cara, ao mesmo tempo que que eu detesto o Scott Snyder, eu admiro ele por... Eu não detesto, eu só às vezes me irrito um pouco. Mas enfim, eu fico impressionado no talento do Scott Snyder de chamar a atenção do leitor. Galera, isso que vocês estão vendo é a capa de Absolute Batman, edição número 15, que está em dezembro lá fora. Vocês estão entendendo que o Coringa Absoluto é tipo um monstro bizarro? Essa é a referência, né, uma carta, né, justamente uma carta do Coringa. Assim, eu pesquisei, tá? Eu tive dificuldade de encontrar a origem exata dessa ilustração. Se alguém tiver essa informação e quiser comentar aqui embaixo, ajuda muito. Mas a galera na internet comparou esse Coringa com uma infinidade de personagens. Um deles, por exemplo, é o Duende Verde Ultimate, né, que lá no início dos anos 2000, que tem essa aparência monstruosa. Uma parte do público também viu uma referência do Coringa Titã, do jogo Batman Arkham Asylum. Inclusive eu virei esse jogo, só que faz muitos anos, então não me lembro exatamente qual é. Mas, enfim, num dos games do Batman, o Coringa tem justamente essa aparência que ganhou até um boneco. E principalmente, a galera destacou como o universo absoluto tá dando origens a vilões esquisitos. Ali é o Máscara Negra, tem o Senhor Frio, que é todo esquisito, o Bane. Vocês já viram o Crocodilo no universo Ultimate? Cara, é um bicho esquisito que nem parece muito um crocodilo, mas com certeza a referência que deixou todo mundo empolgado é o Batman do Christopher Nolan, né? Essa carta, né? O Coringa ele mostra várias cartas ao longo do filme. Uma delas é essa aí que vocês estão vendo, que, né, tem a mesma pose lá do Coringa monstruoso. Eu acho que não tem jeito melhor de acabar o programa do que com essa arte bonitona do Jorge Pérez. Galera, lembra também de apertar no botão do like, boa semana e comenta aí, em que time vocês estão? Vocês estão no time da galera que detestou esse Coringa porque achou muito bizarro, ou no time da galera que, ok, vamos ver no que vai dar porque parece empolgante? Foi muito bom ter vocês por aqui e boa noite, tá? Boa noite.